Enquanto a Rússia e Vladimir Putin tentam convencer o mundo da queda iminente da Ucrânia, a realidade é outra. O apoio à Ucrânia permanece forte, com novas parcerias de defesa sendo formadas com seus aliados. Não importa o que a Rússia faça ou diga, Vladimir Putin precisa admitir que sua guerra fortaleceu a Ucrânia e deixou a Europa mais preparada. Outro país achou uma forma de prejudicar a Rússia. A Noruega surpreendeu ao lançar um plano para a Ucrânia, que deixou Vladimir Putin atônito e pode causar sérios danos à Rússia. Esse plano é um novo pacote de ajuda financeira, mas não como você imagina. Em 4 de novembro, a RBC Ucrânia noticiou que a Noruega planeja destinar Estados Unidos $7 bilhões do orçamento para a defesa da Ucrânia em 2026. No entanto, esse dinheiro não virá na forma de armas doadas, como tantas vezes aconteceu no passado. Em vez disso, a Noruega e a Ucrânia vão lançar um programa conjunto de produção de defesa em solo ucraniano, no qual a Noruega financiará sua aliada. Assim, a Ucrânia poderá construir as armas de que precisa para afastar as forças de Putin. Se esse tipo de acordo soa um pouco familiar, é porque esse é o modelo dinamarquês em ação, criado em 2024 pela Dinamarca e pela Ucrânia. Esse modelo permite que aliados da Ucrânia apoiem o país sem esgotar suas próprias forças armadas, segundo a Defense and Security Equipment International, Reino Unido. O modelo é simples, e a Noruega o seguiu. Um aliado da Ucrânia financia diretamente empresas ucranianas para que fabriquem armas perto das linhas de frente. Essa produção focada na Ucrânia significa que não há atrasos no transporte ou burocracia, impedindo que a Ucrânia receba as armas de que precisa. A Ucrânia produz essas armas e as usa imediatamente. O modelo dinamarquês também traz outros benefícios, segundo a Defense and Security Equipment International. Além disso, diminui o treinamento necessário ao adquirir equipamentos estrangeiros, pois os combatentes já conhecem a tecnologia, destaca o veículo. A Ucrânia também recebe financiamento sustentável para manter capacidades onde necessário. A Noruega não só doou à Ucrânia, mas integra um plano maior para torná-la uma potência militar capaz de vencer a Rússia em breve. Essas notícias são do ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, que usou o Telegram para explicar o plano feito pela Ucrânia e Noruega. Shmyhal visitou a Noruega para se reunir com Thor Sandvik e comentou bastante sobre o encontro. O ministro Sandvik confirmou mais apoio à Ucrânia e anunciou $7 bilhões para a defesa no próximo ano. Agradeço ao governo e ao povo da Noruega pelo envio de F-16 apoio à aviação ucraniana e participação na iniciativa PURL e na coalizão de capacidades marítimas, escreveu Shmyhal. Mas isso é só o começo. Shmyhal se reuniu com Sandvik porque a Ucrânia foi convidada para uma reunião de ministros da defesa europeus da Força Expedicionária Conjunta. Força Expedicionária Conjunta. Após a reunião, informou a Forces News em 5 de novembro, a Ucrânia reforçou laços com nações do Força Expedicionária Conjunta. Essas nações treinam as forças da Ucrânia e colaboram em temas como defesa e resolução de problemas de infraestrutura causados por quase 4 anos de guerra com a Rússia. O Força Expedicionária Conjunta, liderado pelo Reino Unido, reúne 10 nações e atua além das forças da Ucrânia. As notícias destacam que a reunião que resultou no novo plano da Noruega também incluiu discussões sobre a situação de segurança no Alto Norte da Europa e no Mar Báltico. Isso é mais importante para a Ucrânia do que aparenta. O fato de ter sido convidada para essa reunião mostra à Ucrânia que o restante da Europa considera o país muito mais do que uma nação que precisa ser salva das forças saqueadoras de Putin. A Ucrânia é um verdadeiro aliado. O Força Expedicionária Conjunta e a Europa veem esse aliado como peça-chave na formação da máquina militar coletiva europeia. Mesmo após o fim da guerra com a Rússia, a reunião da Ucrânia com o Força Expedicionária Conjunta mostra que a Europa planeja um futuro com a Ucrânia soberana. Segundo o Kiev Post, a Ucrânia tornou-se o primeiro país fora da Força Expedicionária Conjunta a obter o status de parceira aprimorada. Pense assim, o Força Expedicionária Conjunta é uma organização alinhada à OTAN, embora não faça parte da própria OTAN. Todos os membros do Força Expedicionária Conjunta, como Reino Unido, Noruega, Suécia, Países Baixos, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia e Islândia, também pertencem à OTAN. A
A Ucrânia ser acolhida pelo grupo mostra que está envolvida em discussões e planos alinhados aos objetivos da OTAN. É quase como aderir à OTAN por procuração, e ser membro avançado do Força Expedicionária Conjunta é muito importante para a Ucrânia. Isso nos leva ao novo plano da Noruega. Já explicamos o básico, mas o plano tem duas partes, diz Schmial. Após a reunião, foi assinado um memorando sobre padrões de qualidade uniformes para produtos de defesa fabricados ou fornecidos no âmbito dos nossos acordos. Devemos dar às tropas só armas de alta qualidade, afirmou o ministro da Defesa da Ucrânia no Telegram. Este é um passo essencial para o novo plano da Noruega. Padronizar produtos de defesa gera confiabilidade nas linhas de frente. Com todos alinhados sobre a fabricação das armas, as forças da Ucrânia não enfrentam surpresas como defeitos ou especificações diferentes ao defender o país contra a Rússia. Schmial continua explicando essa segunda parte do novo plano da Noruega, conforme ele afirma. Outro avanço é o memorando entre empresas ucranianas e norueguesas para criar uma joint venture de defesa na Ucrânia. Isso vai fortalecer o nosso potencial industrial de defesa. Esse é o modelo dinamarquês citado antes, mas a questão é, o que Ucrânia e Noruega vão produzir juntas? A Sensornet apresentou ideias e divulgou o novo plano. E diz que as reuniões entre os principais oficiais da Ucrânia e da Noruega podem oferecer alguma indicação sobre no que a Ucrânia vai gastar os 7 bilhões de dólares da Noruega para criar. Afirma que antes da visita de Schmial à Noruega, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve no país em outubro para se reunir com o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre. No encontro, discutiram a cooperação em defesa entre Ucrânia e Noruega, com foco em drones e mísseis. Isso indica claramente onde os 7 bilhões de dólares da Noruega serão gastos. Em 2025, a Ucrânia desenvolveu novos drones e mísseis que ameaçam a Rússia. O Flamingo é uma arma híbrida de drone e míssil, capaz de levar uma ogiva de 2.500 libras por até 1.900 milhas dentro da Rússia. A empresa que construiu o Flamingo também criou o drone FP-2, permitindo à Ucrânia atacar a retaguarda russa em seu território. As duas armas dão à Ucrânia poder de fogo e flexibilidade para atacar a Rússia atrás das linhas de frente. Um palpite fundamentado sugere que o dinheiro da Noruega pode aumentar a produção de ambos. Aliás, a Ucrânia já está mostrando o quão letais seus drones FP-2 podem ser. Ela tem causado caos com seu novo drone, destruindo bases e estoques russos atrás das linhas de frente. Veja nosso vídeo para saber mais sobre o drone. Antes da visita de Zelensky, Noruega e Ucrânia se assinaram o programa Brave Norway. Apesar de pequeno, com apenas 20 milhões de dólares, o programa vai apoiar startups que desenvolvem a nova geração de drones para a Ucrânia usar contra a Rússia. O programa também financiará hackathons que beneficiarão os cybercombatentes da Ucrânia. Também ajudará ambos os países a criar plataformas de pesquisa para facilitar o avanço das ideias de conceitos a protótipos completos. O plano de 7 bilhões de dólares da Noruega não surgiu do nada. É fruto de um mês de esforços entre Ucrânia e Noruega para melhorar a cooperação e limitar a eficácia das forças russas. Falando em assinar documentos, ambos os memorandos que Ucrânia e Noruega concordaram em 4 de novembro já estão assinados e selados. Não há nenhum grande debate que precise ocorrer no parlamento de nenhum dos países, nem qualquer burocracia que possa atrapalhar. Os dois países já devem estar planejando do como distribuir os 7 bilhões de dólares que a Noruega enviará à Ucrânia em 2026, impedindo que a Rússia conte com atrasos para barrar o plano norueguês. O plano já está em andamento e é tarde demais para Putin impedir. Como se quisesse agravar a situação da Rússia, a Noruega não se limita a ajudar militarmente a Ucrânia. Em um pacote de financiamento separado, comprometeu-se com Estados Unidos $150 milhões para compras de gás e outras medidas destinadas a reforçar a segurança energética da Ucrânia. Segundo a RBC Ucrânia, que noticiou o acordo em 22 de outubro. O veículo diz que a Noruega enviará esses fundos pela União Europeia, e eles chegam na hora certa. Enquanto a Ucrânia se prepara para mais um inverno difícil de combates com a Rússia, por que o inverno será difícil para a Ucrânia? Støre deu uma dica sobre a resposta em comentários durante a assinatura do acordo de ajuda humanitária. A Ucrânia enfrenta outro inverno difícil e o fornecimento de energia está instável, afirmou o primeiro-ministro da Noruega.
Junto com a União Europeia, a Noruega está intensificando os esforços para garantir que as famílias, empresas e instituições ucranianas tenham acesso à energia. Esses esforços são importantes para os ucranianos e para o funcionamento do país. O ponto sobre a instabilidade do fornecimento de energia na Ucrânia merece mais atenção nos comentários. Putin fez da destruição da infraestrutura energética da Ucrânia a missão da Rússia neste inverno. A Rússia ataca a infraestrutura energética da Ucrânia anualmente desde a invasão, o que faz sentido se o objetivo for causar danos. Segundo o Comitê Internacional de Resgate, as temperaturas na Ucrânia podem cair até 23 graus Fahrenheit. Isso está bem abaixo de zero. E Putin se aproveita desse fato, destruindo a infraestrutura ucraniana que permite que os civis do país mantenham suas casas aquecidas durante os meses mais frios do ano. Terrorismo tático, feito para minar o moral do ucraniano comum. Se Putin conseguir o que deseja, pode até matar os mais vulneráveis ao frio. Para executar sua estratégia, Putin fez ataques aéreos frequentes à Ucrânia. O mais recente desses ataques ocorreu em 2 de novembro, quando a Euronews noticiou um ataque russo com drones e mísseis que matou 2 ucranianos diretamente e causou danos tanto a edifícios residenciais quanto à infraestrutura civil. O ataque foi pequeno comparado aos anteriores da Rússia, embora tenha envolvido 79 drones e 2 mísseis balísticos Iskander-M. Mesmo assim, os ataques deixaram 60 mil pessoas sem energia em Zaporizhia, segundo a Euronews, e causaram vários feridos, além das mortes já mencionadas. É com isso que a Ucrânia terá que lidar durante todo o inverno, e futuros ataques russos à infraestrutura energética do país provavelmente envolverão muito mais drones e mísseis. A Noruega reconhece o risco à segurança energética da Ucrânia. A Organização das Nações Unidas e a Agência Internacional de Energia, afirmaram isso em relatórios separados de outubro. Em 2025, as mortes de civis por ataques aéreos russos aumentaram 30% em relação a 2024, mostrando maior intensidade e frequência desses ataques. Os ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia podem causar uma crise adicional e mais mortes civis, alertam as Nações Unidas. A Agência Internacional de Energia prevê um inverno sombrio para a Ucrânia em 2025. Em 22 de outubro, ela publicou uma análise afirmando isso. A Ucrânia deve adotar medidas para proteger sua infraestrutura energética neste inverno. Se quiser evitar desafios sérios, as recomendações da Agência Internacional de Energia incluem reforçar as defesas ao redor da infraestrutura, o que pode ser uma possibilidade concreta, já que a Ucrânia recebeu mais sistemas de defesa aérea Patriot da Alemanha no início de novembro. A Ucrânia deve aprimorar as cadeias de suprimento de equipamentos para agilizar reparos e descentralizar parte da infraestrutura energética, segundo a Agência Internacional de Energia. Essas duas medidas serão parcialmente cobertas pelos 150 milhões de dólares da Noruega. Putin agora enfrenta a Noruega, aumentando o apoio militar à Ucrânia. A Rússia vai continuar atacando a energia da Ucrânia durante o inverno, mesmo ajudando a melhorar a situação energética ucraniana. Ajuda como essa vai reduzir o impacto da estratégia russa de causar máximo dano à Ucrânia nos próximos meses. O novo plano da Noruega faz parte de um esforço maior para integrar a Ucrânia à segurança europeia. Isso mostra que o país passou a criar laços diretos de defesa com parceiros, e não só depender de ajuda deles. O nariz da Rússia já está sangrando graças aos golpes que a Noruega acabou de desferir, mas um cruzado de acompanhamento também pode estar no futuro da Rússia. Além do que a Noruega anunciou recentemente, crescem os apelos para que o país use seu grande fundo soberano para ajudar a Ucrânia em sua crise financeira. A economia da Ucrânia sofre após quase 4 anos de guerra com a Rússia. A Redação Europeia de Notícias informa que um importante funcionário da União Europeia acredita que a Ucrânia pode ficar sem recursos para se sustentar e se defender da Rússia. Já no primeiro trimestre de 2026, existem ideias circulando para remediar essa situação. A União Europeia avalia emprestar à Ucrânia, usando como garantia Estados Unidos $160 bilhões em ativos russos congelados. A ideia enfrenta burocracia e segue em debate, podendo contar com a participação da Noruega. O Euractiv relata que a Noruega é surpreendentemente rica,
possuindo um fundo soberano de 2 trilhões de dólares. É isso mesmo que você ouviu, trilhão, não bilhão. Diversas vozes na Noruega defendem que o país assuma um papel maior e usar esses fundos para ajudar a Ucrânia. Apoio ao empréstimo que a União Europeia avalia conceder à Ucrânia usando ativos russos congelados. Segundo a Euractiv, 5 partidos da Noruega, incluindo 3 que apoiarão o próximo governo do atual primeiro-ministro, afirmam isso. A Noruega deveria agir e usar seu enorme fundo de riqueza para apoiar a Ucrânia. Stories parece estar ouvindo. Ele ordenou uma revisão interna sobre como a Noruega pode usar seu fundo soberano para apoiar a Ucrânia, garantir que o empréstimo da União Europeia se concretize. Porém, ainda não há acordo. A Noruega tem recursos de sobra para ajudar no empréstimo com ativos congelados. Também parece haver um grande apoio para a ideia dentro da própria Noruega. Mas, por enquanto, tudo o que Ucrânia e Rússia podem fazer é esperar. Se a Noruega financiar os empréstimos da União Europeia, a situação da Ucrânia melhora muito. Seus problemas financeiros, pelo menos no futuro próximo, estariam resolvidos. No momento em que Putin conta com o enfraquecimento da resistência da Ucrânia devido à sua economia em dificuldades, a Noruega tem a chance de dar um golpe decisivo em Putin. Aqui, a Ucrânia espera já estar pronta para atacar. Também precisamos considerar o que todo esse apoio da Noruega, tanto o confirmado quanto o potencial, significa para a Rússia. Já discutimos a cooperação aprimorada entre a Ucrânia e seus aliados. Para Putin, essa cooperação é justamente o que ele não deseja na Europa. Um dos objetivos de Putin ao iniciar a guerra era dividir as potências europeias capazes de detê-lo. Como Bloomberg afirmou em outubro de 2024, da Bielorrússia, no norte, passando pela Ucrânia e Moldávia até a Geórgia, no sul, a Rússia está travando uma batalha implacável para enfraquecer a influência dos Estados Unidos da América e da Europa. Para o Kremlin, trata-se de restaurar o controle na periferia ocidental da Rússia, criando uma zona de amortecimento com o Ocidente e dividindo a Europa. A união dos países europeus em defesa com a Ucrânia não faz parte de um plano que está rapidamente ruindo para o presidente da Rússia. Talvez tão preocupante para Putin seja que a Noruega mostrou que suas táticas de intimidação não funcionam com os noruegueses. Putin usou o poder militar e econômico da Rússia para ganhar influência. Na Noruega, ele apenas reforçou que o país deve se preparar para um possível confronto com a Rússia, enquanto apoia o único país que hoje impede Putin. Além dos novos acordos de ajuda, a Noruega está restaurando e construindo abrigos antiaéreos em seu território, se preparando para possível confronto com a Rússia. Segundo o político, em janeiro foi informado que a Noruega começou a construir abrigos para qualquer novo complexo de apartamentos que seja maior que 1.000 metros quadrados ou cerca de 10.760 pés quadrados. Os novos abrigos vão se somar aos que a Noruega construía junto a apartamentos até 1998, quando parou. O que vemos aqui é a Noruega enviando uma mensagem para a Rússia de que está pronta para chamar o blefe de Putin quando se trata de ameaças. Falando em ameaças, foi há apenas alguns meses que a Rússia fez outra ameaça à Noruega. Em agosto, o Moscow Times informou que a Rússia ameaçou proibir navios pesqueiros noruegueses em suas águas, em resposta às sanções da União Europeia à pesca russa. Talvez Putin veja isso como uma maneira da Rússia controlar o Mar Báltico. Provavelmente, Putin tentou avisar a um país com fundo soberano de Estados Unidos $2 trilhões que pode prejudicá-lo financeiramente se não obedecer. A ameaça não surtiu efeito. A Noruega manteve o apoio às sanções da União Europeia. Ela reforçou seu apoio à Ucrânia ao apresentar um plano que pode torná-la mais perigosa para a Rússia do que nunca. Se os pedidos para liberar os $2 trilhões da Noruega forem aceitos, Putin pode ver que suas ameaças só despertaram um gigante econômico adormecido. A cooperação maior entre Noruega e Ucrânia revela um problema mais amplo que Putin não admite na Rússia. A realidade para a Rússia é que ela já perdeu a guerra na Ucrânia, mesmo que consiga derrotar a própria Ucrânia. Por quê? Explicamos tudo com comentários de um almirante da OTAN no vídeo. Confira esse vídeo a seguir e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre os últimos acordos de defesa da Ucrânia com seus parceiros europeus. E obrigado por assistir!